projeto de lei que cria taxa de limpeza pública de Goiânia foi encaminhado semana passada para a Câmara Municipal pela Prefeitura. O projeto, assinado pelo prefeito Rogério Cruz, do Republicanos, permite que a cobrança seja realizada junto com o IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano, já no próximo ano de 22. A medida foi tomada por conta do novo marco do saneamento, sancionado pelo governo federal em julho do ano passado, de 2020, e estabelece um prazo limite para a criação desse novo imposto, o dia 15 de julho deste ano. Sobre o assunto, sobre esse projeto, a taxa de limpeza pública, a gente conversa agora com a vereadora Sabrina Garcês. Vereadora, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês mais uma vez, sempre à disposição. O projeto vai tramitar só na volta do recesso? Qual é a previsão, primeiro, formal, de como a Câmara vai lidar, apreciar essa matéria, Sabrina? Exatamente, Rubens. Em agosto nós retomamos as sessões legislativas e eu estou tentando me enquadrar aqui. Não tem problema, mas estava bom desse jeito aí. Então tá bom. As sessões legislativas e, como todo processo, é lido em plenário, vai para a CCJ, depois plenário para a primeira votação, comissão específica, plenário segunda votação e aí vai para o prefeito. Entendi. E como é que você recebe, Sabrina, essa possibilidade, pelo cálculo feito pelo Jornal Popular, de que o proprietário de um imóvel em Goiânia possa pagar uma taxa, essa taxa de limpeza pública, de até R$ 258 para o ano que vem? É um custo apresentado pela Comurg, de limpeza para o ano que vem, seria de 160 milhões de reais. Quando você divide esse custo pela quantidade de imóveis, essa taxa pode chegar a esse valor de R$ 258. Não é pouca coisa no momento em que todo mundo está passando por dificuldade, né, Sabrina? Com toda certeza, Rubens, e não é algo que não é algo que a população espera do poder público nesse momento de pandemia. Nós estamos no segundo ano, enfrentando vários problemas econômicos, as pessoas estão desempregadas, infelizmente ainda vivendo muitas mortes por conta da Covid, mas foi uma lei federal, é necessário o prefeito, se ele não fizer, ele pode incorrer em crime contra a administração, uma série de outras ações. Mas o importante é que, conversando com o prefeito Rogério, o que ele deixou bem claro é que todo esse valor de taxa de limpeza, ele vai fazer um contrapeso em relação ao IPTU. Porque no cálculo do IPTU, a limpeza urbana também é considerada. Então, esse ingrediente, vamos dizer assim, seria retirado do cálculo do IPTU, até para que a população de Goiânia não pague pelo mesmo serviço duas vezes, através da taxa, através do IPTU. Então, achei muito positiva essa indicação do prefeito Rogério. Quanto a esse valor, Rubens, esse valor não é oficial, foi um cálculo feito pelo jornal, então não tem como debatê-lo. Quando a gente tiver um valor específico, aí sim a gente consegue debater com mais profundidade. Agora, em cima da especulação do jornal, infelizmente eu não posso fazer qualquer tipo de consideração. E lembrando também que existe a isenção da taxa para os imóveis até R$ 60 mil aqui do município de Goiânia. E outras isenções dessa taxa também podem ser criadas. Mas, novamente, é uma imposição legal e o prefeito fez esse projeto que agora vai ser debatido na Câmara a partir de agosto. Sabrina, rapidamente sobre a sua imagem, está só com metade do seu rosto. Bom, vereadora, e os vereadores não têm nenhuma noção de valor, não têm nenhum contato com a prefeitura sobre qual pode ser esse valor para o ano que vem? Não, por enquanto não. Como o projeto chegou no recesso, Rubens, não deu tempo, por exemplo, de fazermos alguma audiência pública, chamar o secretário de Finanças, mas a conceituação macro do projeto, tido com o prefeito Rogério, eu falo que eu estive com ele pessoalmente semana passada, foi essa, de que esse valor, esse ingrediente aí da limpeza urbana vai ser retirado do cálculo do IPTU. Então, agora nós precisamos ajustar essas questões dos valores e também, se for necessário, criar outros tipos de isenção para não prejudicar ainda mais a população.
retirado do IPTU, quer dizer que o proprietário de imóvel não vai pagar a taxa junto com o IPTU, é isso? Não, o cálculo do IPTU, um dos componentes do cálculo do IPTU também leva em consideração a limpeza urbana. Então, quando você vai somar o IPTU, fazer o cálculo do IPTU, isso é colocado lá. Então, isso tem que ser retirado e automaticamente você pode ter um decréscimo do IPTU e aí a criação dessa taxa de limpeza. Então, separada do IPTU, que o goianense não pague junto com o IPTU, então numa conta só, que sejam duas contas, não, é isso? Rubens. Deixa eu explicar para você. Quando nós pagamos o IPTU, bom dia, vereadora. Quando nós pagamos o IPTU, já vem incluso no IPTU uma taxa destinada à limpeza urbana. Entendi. A nova taxa substitui isso, então, no IPTU. A nova taxa retira do talão isso aí e coloca a taxa de limpeza urbana, substituindo aquela antiga que você coloca ali para a limpeza urbana. Entendi. Ainda nesse assunto, antes da pergunta do Kleber, vereadora, a senhora acredita que esse valor vai ser debatido pelos vereadores ou há a possibilidade de os parlamentares darem um cheque em branco para a prefeitura, aprovarem a matéria sem saber quanto vai ser cobrado no ano que vem? Na verdade, Rubens, não tem como a gente cravar um valor por lei. Isso, de fato, tem que ser regulamentado via decreto. O que se discute na Câmara são os critérios utilizados para chegar nesse valor. Assim como qualquer lei tributária, você não discute lei tributária em cima do valor absoluto do imposto. Você discute os critérios que vão compor o valor desse imposto. Então, é isso que a Câmara tem que discutir. E a prefeitura mandou esses critérios? O que ela prevê como critério pelo que está no projeto? Mandou, Rubens, mas de cor eu não vou saber te informar, mas no corpo do texto ele coloca, inclusive, replicando o que a lei federal determina. Kleber. Vereadora... Assim, só para informar... por exemplo, você tem a frequência que esse lixo ele é pego pela prefeitura e coletado, a região, a capacidade contributiva daquele indivíduo, tudo isso está lá no projeto de lei para que seja feito o cálculo dessa taxa. Então, é isso que eu falo dos critérios. Então, existe uma série de critérios que já estão nesse projeto e aí a gente tem que debater esses critérios para chegar a esse cálculo. Pois é, vereadora, a lei atual determina que os grandes geradores do lixo têm de dar uma destinação para o lixo gerado, né? O caso dos grandes condomínios. Nesta nova lei também será assim? Não, os grandes geradores, inclusive, como eles já fazem a sua coleta e a sua destinação, eles estão excetuados dessa taxa. Eles continuam só responsáveis por destinação do seu próprio lixo. Então, a taxa não será cobrada. Entendi. Uma outra coisa, há uma diferenciação de valores pelo zoneamento urbano? Então, dentro daqueles critérios que eu coloquei, existe sim essa previsão. Então, agora, lembrando que o que tudo indica, Kleber, e a gente precisa avançar nessa legislação, que Goiânia tem que parar de cobrar seus impostos por zoneamento. Isso é injusto, isso não é social. Porque numa mesma região você tem um Alphaville e você tem um Vale do Araguaia, por exemplo. Nós não podemos comparar, não existe a mesma capacidade contributiva entre aquela população. Então, vai ser levado em conta não só essa questão muito mais do que essa questão de região, mas é a capacidade contributiva daquele indivíduo. Que o que eu defendo, o que eu acredito é que o IPTU, por exemplo, ele tem que ser cobrado com base no valor do imóvel e não na região que ele está. A senhora já antecipou uma das minhas perguntas, né, que seria a próxima pergunta seria justamente essa: se há uma condição de cobrar pelo valor do imóvel, já que tem todo imóvel tem o seu valor venal estipulado nos seus documentos. Se há essa condição, se a prefeitura tem condição técnica para fazer isso, tem?
Tem sim, como eu já te disse, inclusive já está no próprio projeto de lei, a determinação de que aqueles imóveis até R$60 mil, eles são isentos dessa taxa. Então, a prefeitura ela está, sim, baseando também dentro desse cálculo o valor venal, né, dos imóveis da nossa cidade. Uma outra coisa sobre o pagamento é que o pagamento vindo no talão, disposto no talão de IPTU, ele tem duas formas de ser pago, né? A primeira forma é quando você paga o IPTU em parcela única, vai pagá-lo em parcela única também. A segunda forma é quando você paga as parcelas do IPTU, ele será pago na parcela também. Não tem como deixar esse valor da taxa do lixo só parcelado em outro talão de tributo mensal, como, por exemplo, da água e da energia elétrica, já ficar estabelecido que ele seja pago mensalmente? Vai ficar a cargo do contribuinte. Ele pode também parcelar a taxa, assim como o IPTU é parcelado, ele pode ser pago à vista. Existem essas duas possibilidades, já existe essa previsão, inclusive, na lei. Pois é, mas aí se ele optar por pagar o IPTU à vista, ele não pode optar por pagar a taxa parcelada. Não existe essa vedação ainda, eu preciso checar, o Kleber, mas o que consta no projeto de lei é que as mesmas condições dadas para o IPTU também serão replicadas em relação à taxa de lixo. E aí eu posso te dar um exemplo. Nós temos a cobrança do IPTU, por exemplo, da nossa garagem. E há alguns anos, há algum tempo, ele está sendo cobrado em um boleto separado. Eu acho que o que você está falando é apenas esse boleto que vem. Isso tem como a gente requerer para a prefeitura sem problema nenhum. A questão do IPTU é porque o fato gerador da taxa também é o mesmo do IPTU. Por isso é que pode estar havendo essa confusão. Mas são espécies tributárias diferentes. Uma é taxa e outra é imposto. Pois é, ótimo. Se for assim, um tanto melhor. Para encerrar da minha parte, esta cobrança da taxa, a criação da taxa, faz parte do marco do saneamento. Mas lá também estão previstas outras ações já de benefícios para a população. Não podia começar, ao invés de começar cobrando, começar pelos benefícios? Tem que começar pelos dois. A imposição legal federal ela não faz distinção em relação à cobrança ou em relação aos benefícios. Agora, o que se fala lá é em relação já à coleta e algumas coisas que a própria prefeitura já executa. Agora, a lei federal, o mandamento dele é único. Tanto a prefeitura, se ela não fizer o que determina lá, seja cobrança ou qualquer outra ação, o prefeito vai estar incorrendo em crime contra a administração da mesma maneira. Vereadora, para encerrar então, qual é a avaliação sobre o uso desse dinheiro no futuro, né, a partir do ano que vem? Essa taxa vai ser cobrada, isso está no marco do saneamento e a lei federal define que essa taxa tem que ser usada exatamente para aumentar a quantidade de recursos do município para manejo de resíduos sólidos, manejo do lixo. A prefeitura prevê no projeto o que é que vai fazer com esse recurso, qual é o plano de saneamento, de gestão de resíduos sólidos do passo, da cidade. Diante desse novo recurso que deve entrar nos cofres? Rubens, assim como o valor da taxa vai ser feita por decreto, esses pormenores também será feito por decreto. Agora, o que fica determinado é que esse dinheiro vai para o caixa da prefeitura e que deve ser utilizado nos aspectos da limpeza urbana, do melhoramento da utilização dos nossos resíduos. Todas essas determinações já estão na lei, mas como eu disse, os meandros dessa lei, eles devem ser definidos pelo decreto. A senhora não acha que fica muito solto a Câmara aprovar um projeto, sendo que a maior parte, por exemplo, com o que esse recurso vai ser usado, efetivamente o valor fica por decreto depois, a Câmara acaba tendo um papel muito pequeno nesse processo, não? Mas, na verdade, nós utilizando o sistema de balanceamento das instituições, se o decreto da prefeitura ele extrapolar qualquer tipo de competência municipal, a Câmara pode fazer um decreto legislativo a qualquer momento e cassar esse decreto executivo. Inclusive, um decreto legislativo é muito mais fácil de ser aprovado, precisa de uma votação só e uma votação simples. Então, se o prefeito extrapolar,
qualquer que seja essas condições da lei federal, a Câmara tem autonomia para fazer a fiscalização da Prefeitura e utilizar o decreto legislativo, como fiz isso várias vezes na outra gestão. Agora, o projeto chegou na Câmara, né? Ele ainda não foi debatido, ele não foi discutido, e com toda certeza, a partir de agosto, o papel da Câmara, o papel dos vereadores é fazer essa discussão e levar, por exemplo, essas dúvidas e esses questionamentos que vocês estão fazendo até a Câmara e, consequentemente, fazer essa interlocução com o Poder Executivo. Então, não posso falar que é ruim ou que não é, porque simplesmente o projeto foi protocolado agora em julho, por ordem da lei federal, e agora a discussão que vai começar. Eu não tenho dúvidas de que teremos amplo espaço para poder discutir e debater isso com muita firmeza e sem proselitismo. É lei federal, precisa ser cumprido, é um ordenamento, nós não queríamos isso, mas o prefeito, como eu disse, já deu um indicativo maior, que é não sobrecarregar ainda mais a população, descontando esse valor da taxa de IPTU para que a população pague 2 vezes pelo mesmo serviço, que precisa muito ser melhorado. Vereadora Sabrina Garcês, do PSD. PSD, né, vereadora, ainda, né? PSD. Ainda não, continua lá. Vereadora, continua. A senhora foi cotada, teve nome cotado para uma secretaria na prefeitura, a SEDEC. A senhora considera, é uma definição, a senhora vai ser secretária da prefeitura? Rubens, eu estou no meu mandato, estou muito feliz lá na Câmara Municipal e vou continuar lá. Não houve convite, isso é especulação, não teve nada, não. Um abraço, vereadora, obrigado pelo contato aqui. Abraço, até mais. Vereadora Sabrina Garcês conversando conosco sobre essa matéria, né, o projeto que cria a taxa de limpeza urbana na cidade de Goiânia. Isso está previsto no marco do saneamento, que foi sancionado em julho de 2020 e prevê exatamente esse prazo de julho de 21 para que a taxa seja criada, exatamente para aumentar a quantidade de recursos das prefeituras com o manejo aí de resíduos sólidos.